Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde acontecem os primeiros debates da reforma da Previdência antes dela ser colocada em votação. Paulo Guedes voltou a defender o texto encaminhado pelo governo federal, que prevê, com as alterações, uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, evitando um colapso do sistema que está deficitário. E para ajudar a esclarecer melhor o texto da nova Previdência, esta semana o Band Cidade, segunda edição, realiza uma série de entrevistas com especialistas da região. Hoje, a nossa convidada é economista, pesquisadora do mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté, professora doutora Marcela Barbosa de Moraes. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, professora, um pequeno resumo aqui das declarações hoje do ministro na CCJ. O Brasil está financeiramente condenado antes da população envelhecer, pois o sistema de redistribuição, que é o que está vigente hoje, está financeiramente condenado. No ano passado, o Brasil gastou 10 vezes mais com a Previdência que a educação, ou seja, são declarações que o governo aí usa para reforçar a necessidade da reforma. A gente percebe que realmente existe essa necessidade, ou seja, o brasileiro vai acabar tendo que trabalhar até mais tarde do que estamos acostumados. Porém, a gente vê uma contradição com a realidade do mercado quando a gente vê pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Ou seja, lá na frente, será que nós não vamos ter problemas piores aí de pessoas com mais de 50 anos, 55 anos, tentando se reinserir no mercado e não conseguirem? Isso é certo. Se nós observarmos a atual conjuntura econômica, a gente observa que, além da nossa Previdência estar quebrada, né, como todos estão argumentando, isso é verídico, porém, nós também verificamos que o nosso mercado de trabalho, ele está em constantes alterações. Hoje, o aposentado, a pessoa se aposenta e volta para o mercado de trabalho e tem uma dificuldade enorme. Então, você imagina, com essa reforma da Previdência, daqui 5, 10 anos, esse indivíduo com 50, 60 anos querendo voltar para o mercado, ele vai ter uma grande dificuldade. Nós temos um aspecto cultural que a gente quer sempre empregar o mais jovem, achando que o mais jovem, ele está aí, né, sempre ativo, e a gente deixa essas pessoas que estão na terceira idade. E qualificadas muitas vezes, né? Sim, então a gente tem que mudar essa mentalidade. E já ciente dessa possibilidade, né, do mercado lá na frente não conseguir absorver essa mão de obra, cabe às novas gerações um planejamento financeiro e já fazer um investimento também privado, né, nos bancos, na Previdência, né? Sim, hoje é notório que o Brasil, né, o brasileiro, ele precisa fazer o seu planejamento financeiro. Nós temos grandes dificuldades. Hoje nós temos uma população que é altamente endividada, os percentuais de endividamento são elevados e as pessoas não fazem o planejamento para aposentar, né? Os indivíduos pensam no presente. Eu recebo e vou consumir. E lá na frente, como que vai ser meu futuro? Né? Então, esse planejamento precisa ser feito. Então, a Previdência complementar ou a previdência privada precisa ser incluída nesse planejamento financeiro. É uma questão cultural, né, do brasileiro sempre achar que o governo, o Estado pode resolver todos os problemas. E a gente está vendo uma transição, uma mudança, né? Ou seja, lá na frente a gente vai ver cada vez mais o Estado, sim, precisando se preocupar com aqueles mais pobres que não conseguem fazer esse tipo de prospecção e as pessoas que podem organizar, né, o seu futuro, planejar a sua aposentadoria lá na frente. Sim, hoje nós temos que planejar o nosso futuro, né? O papel do governo, ele tem esse aspecto, como você bem colocou, de ajudar os que não precisam. Porém, os que têm condições têm que partir para esse planejamento, né? Nós temos que ter uma mudança de cultura, de planejamento financeiro para a gente ficar tranquilo. Porque se aposentar com 70, 80 anos, né, que as pessoas... Hoje tem vários trabalhadores que trabalham até os 70 anos, não é porque ele se aposentou, porque ele tem que fazer o complemento da renda dele, porque ele não tem condições de sustentar suas famílias. Diante desse contexto, né, eu tenho que pensar, hoje sou jovem ou quem não é tão jovem assim, pensar, eu preciso planejar para eu ter uma aposentadoria e um futuro tranquilo. E o que sempre é questionável, né, professora, é a questão da educação financeira ser incluída também, né, na rede pública, para as pessoas já se organizarem. Porque eu particularmente,
tem uma preocupação muito grande com relação à desorganização financeira do brasileiro nesse cenário todo e a gente vai precisar cada vez mais saber poupar para o futuro, né? Sim, acho que além dessas discussões de previdência, a gente tem que discutir como inserir essa educação financeira no brasileiro. Hoje, o próprio governo faz políticas econômicas para incentivar o consumo, né? Desde a época do governo Lula, que ele estimula o mercado interno. Isso é uma mudança completa de comportamento. E hoje precisa colocar na educação básica, lá desde criança, a educação financeira. Bom, voltando a falar aí da reforma da Previdência, a gente está se aproximando aí do fim da entrevista. Eu gostaria de abordar a questão das mudanças para os servidores, por exemplo, dos regimes próprios, que a gente vê as mudanças muito serem discutidas com relação ao regime geral, né, que envolve os trabalhadores da iniciativa privada, e a gente também tem mudanças previstas para os servidores, né, dos regimes próprios, incluindo aí os professores, né? Esses aí vão ter, por exemplo, que trabalhar mais também por conta da inclusão da idade mínima que hoje não é prevista. Sim, eu acho que esse é um detalhe que o governo, né, precisa olhar com olhos específicos, né? Hoje tem várias classes que passam por problemas. Abordando a questão dos professores, hoje nós temos, né, me incluo nessa classe, a questão de estarmos em salas cheias, com condições ambientais desfavoráveis, e isso acaba trazendo doenças psicopatológicas. E aí o professor ele precisa se afastar mais cedo da sala de aula. A partir do momento que eu coloco a régua igual para todos, esse problema vai ser pior lá na frente. Ou seja, tem que avaliar caso a caso, é uma discussão aí bastante ampla. Vamos ver como é que vai terminar essa discussão lá no Congresso. Professora Marcela, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Boa noite. E amanhã, o nosso entrevistado para debater a reforma da Previdência é o advogado especialista em Direito Trabalhista, Previdenciário e Tributário, professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, Júnior Barbosa. Vamos conferir agora como é que fica o tempo na nossa região. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 11, máxima de 25 graus. Previsão de sol entre nuvens amanhã também, em Jacareí e Tremembé, com máxima esperada de 30 graus. Em Queluz, no Vale Histórico, mínima de 16 e máxima de 29. Dia ensolarado no litoral norte, em Ilhabela e Ubatuba, máxima de 30 graus. Hoje fez 29 graus de máxima em Cruzeiro, quinta-feira, com temperatura estável na cidade. Dia de sol para os cruzeirenses. Em Guaratinguetá, mínima de 19, máxima de 32 graus. Faz 31 graus de máxima amanhã em Caraguatatuba. Depois do intervalo, um belo registro de carinho à natureza. Quase um mês após ser resgatada, a ave é solta em Ubatuba. O animal foi encontrado completamente debilitado e passou por um período de reabilitação. E ainda no esporte, a partida entre o Taubaté e a Água Santa pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. Olha, o Taubaté levou um sacode. Tá levando um sacode. Já terminou o jogo. Hora certa para você, 7 horas e 13 minutinhos. Continue com a gente. Band Cidade está de volta em instantes.